Olá, aqui é o Jurego Opiniões Brabas, o canal do ogro mais feio do YouTube. O vídeo de hoje é a quarta rodada do Record of ChatGPT. Eu estou passando aqui para lembrar vocês de assistirem o pós-terceira rodada, pois esse vídeo desenvolve a história e explica o que vai acontecer depois das lutas. Antes de começar a luta, eu quero que vocês digam nos comentários se estão torcendo para Genghis Khan ou para o Imperador de Jade. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. A atmosfera na arena está carregada de expectativa quando Heimdall anuncia o próximo lutador do lado dos deuses. Ele apresenta o Imperador de Jade, o humano que se tornou um deus, e compartilha um pouco de sua história com os presentes na arena. Senhoras e senhores, preparem-se para testemunhar a majestade do Imperador de Jade, declara Heimdall com respeito. Este humano ascendeu aos reinos divinos através de suas proezas notáveis e sua sabedoria incomparável. Ele é conhecido por sua coragem e dedicação à humanidade, e agora ele enfrentará os desafios que os deuses têm a oferecer. À medida que o Imperador de Jade entra na arena, sua presença é imponente. Sua figura reflete a grandiosidade de um deus, e ele emite uma aura de poder que rivaliza com a de Izanagi. Sua armadura divina brilha com intensidade, revelando sua determinação de restaurar a honra dos deuses após as derrotas recentes. A plateia dos deuses está em silêncio, observando com admiração e respeito pelo Imperador de Jade. Ele representa a esperança dos deuses de reverter a maré das batalhas e mostrar sua força aos humanos. A tensão na arena cresce à medida que Heimdall faz uma introdução impressionante. Ladies e gentlemen, preparem-se para testemunhar a chegada do maior conquistador da humanidade, aquele que é conhecido como o castigo de Deus, o pesadelo dos homens, o líder que deixou o maior legado de descendentes na história da humanidade, Genghis Khan. O público na arena fica em silêncio por um momento, assimilando a magnitude do nome que acabaram de ouvir. Os mongóis presentes na plateia começam a bater seus tambores tradicionais em reverência ao lendário líder. Genghis Khan entra na arena com uma presença imponente e um olhar determinado. Ele carrega seu arco mongol divino, a Sangridr, uma arma de grande poder e precisão que se tornou lendária. Sua figura é reverenciada pelos mongóis presentes, que sabem da importância histórica desse guerreiro inigualável. Os deuses na plateia também observam com respeito a chegada de Genghis Khan. Ele representa uma ameaça formidável, e todos estão cientes de que ele é um dos humanos mais notórios da história. Sua fama como conquistador e estrategista militar é inegável, e ele é conhecido por ter deixado um impacto duradouro na história da humanidade. À medida que Genghis Khan se prepara para a batalha, a arena está eletrificada com a tensão entre os deuses e o formidável líder mongol. A próxima luta promete ser um confronto épico entre um deus poderoso e um conquistador humano lendário. Genghis Khan, com sua presença imponente, encara o Imperador de Jade e faz uma afirmação audaciosa. Imperador de Jade, saiba que não estou aqui apenas para lutar contra você, mas também para conquistar os próprios reinos dos deuses. Sou líder de uma nação imensa, e não recuarei diante dos desafios divinos. O Imperador de Jade responde com humildade, reconhecendo a ambição de Genghis Khan. Genghis Khan, sua ambição é notável, e sua coragem é inegável. No entanto, devo lembrá-lo de que estamos diante de deuses, e nossos poderes são insondáveis. Genghis Khan não se deixa abalar, e seus olhos brilham com determinação. Imperador de Jade, entenda que sou conhecido como o castigo de Deus. Se você é um deus, então estou aqui para castigá-lo. O Imperador de Jade sorri com serenidade. Muito bem, Genghis Khan. Se deseja um castigo divino, eu lhe darei exatamente isso. Na arena, Genghis Khan e o Imperador de Jade permanecem imóveis, seus olhares fixos um no outro. Ambos compreendem a magnitude do confronto que estão prestes a enfrentar e estão determinados a não subestimar o adversário. Os segundos se arrastam enquanto eles analisam cada movimento e cada expressão. Genghis Khan, com sua astúcia lendária, tenta decifrar a estratégia do Imperador de Jade. Por outro lado, o Imperador de Jade observa atentamente Genghis Khan, buscando qualquer sinal de fraqueza ou abertura. A plateia, tanto de deuses quanto de humanos, assiste em silêncio, sabendo que o menor movimento em falso pode desencadear uma série de eventos irreversíveis.
A tensão no ar é palpável, e todos estão cientes de que esta batalha pode ser decidida nos detalhes mais sutis. Na plateia, várias figuras históricas relacionadas a Genghis Khan se reúnem, discutindo em murmúrios sobre as possíveis estratégias do lendário conquistador. Entre elas, estão generais e estrategistas que serviram sob o comando de Genghis Khan em suas campanhas de conquista. Subodai, um dos generais mais confiáveis de Genghis Khan, murmura para Kublai Khan, o famoso neto de Genghis Khan. Kublai, você acha que o avô está realmente planejando conquistar os reinos dos deuses? Ele sempre foi ambicioso, mas isso é algo diferente. Kublai Khan coça a barba enquanto reflete sobre a situação. Subodai, o avô sempre foi um líder visionário. Se ele acredita que pode realizar essa conquista, então talvez haja uma estratégia por trás disso. Devemos confiar em sua sabedoria. Outro general, Jeb, comenta: lembro-me das campanhas do grande Khan, e ele sempre surpreendia os inimigos com táticas inovadoras. Talvez ele tenha um plano que não conseguimos compreender totalmente. Enquanto as figuras históricas debatem as intenções de Genghis Khan, a tensão na arena continua a aumentar. Genghis Khan e o imperador de Jade ainda permanecem imóveis, observando um ao outro com intensidade. Depois de um longo impasse, Genghis Khan decide tomar a iniciativa. Com um movimento rápido e preciso, ele se lança à ação. Seus passos são rápidos, e ele avança em direção ao imperador de Jade com uma agilidade surpreendente. O imperador de Jade, que até então permanecia tranquilo e paciente, se prepara para o ataque iminente de Genghis Khan. Seus olhos brilham com um tom esverdeado, pronto para usar seus poderes divinos em defesa. Genghis Khan saca sua Sangridr, o arco mongol divino, e dispara uma série de flechas rápidas em direção ao imperador de Jade. As flechas são velozes como relâmpagos, buscando acertar o alvo com precisão mortal. O imperador de Jade reage com agilidade divina, movendo-se para evitar as flechas que voam em sua direção. Ele cria uma barreira de Jade para bloquear os projéteis, que se desintegram em contato com a substância divina. Enquanto isso, Genghis Khan continua sua investida, aproveitando a distração causada pelas flechas para se aproximar do imperador de Jade. Ele empunha a Sangridr como uma lança e tenta desferir um golpe poderoso contra seu adversário divino. O imperador de Jade, com sua habilidade divina, começa a invocar poderes relacionados ao zodíaco chinês. À medida que ele lança esses poderes, as almas dos animais do zodíaco chinês aparecem atrás dele, formando uma visão espetacular e imponente. Primeiro, ele invoca o poder do rato, e uma alma de rato surge atrás dele, representando astúcia e rapidez. O imperador de Jade se torna ágil como um roedor, esquivando-se dos ataques de Genghis Khan com facilidade e rapidez. Em seguida, ele invoca o poder do boi, e a alma de um boi aparece. Sua resistência aumenta, tornando praticamente inabalável. Os ataques de Genghis Khan, mesmo os mais poderosos, parecem não afetar o imperador de Jade. O imperador de Jade continua a invocar os poderes do zodíaco chinês, trazendo as almas de tigres, coelhos, dragões, cobras, cavalos e assim por diante. Cada invocação traz uma qualidade única, como ferocidade, agilidade, versatilidade e força. Genghis Khan se vê desafiado por essa exibição de habilidades divinas. Cada movimento do imperador de Jade é acompanhado pelo poder do zodíaco chinês, tornando-o um oponente formidável. Genghis Khan demonstra sua incrível habilidade ao lidar com cada poder de animal que o imperador de Jade invoca. O imperador de Jade lançou os golpes mais fracos até agora, e Genghis Khan aproveitou essa oportunidade para mostrar sua destreza. Quando o imperador de Jade invocou o poder do rato, Genghis Khan respondeu com astúcia e agilidade, desviando-se dos movimentos velozes de seu adversário divino. Ele usou sua perícia em estratégia para antecipar os movimentos do imperador de Jade e evitar os ataques. Quando o poder do boi foi invocado, Genghis Khan não hesitou em usar sua força e tenacidade. Ele enfrentou os ataques com coragem, resistindo à pressão do oponente divino com determinação inabalável. À medida que o imperador de Jade continuou invocando os poderes dos animais do zodíaco chinês, Genghis Khan adaptou-se rapidamente a cada situação.
Ele usou a versatilidade de sua mente estratégica para encontrar maneiras criativas de superar os desafios apresentados pelos poderes divinos. Com sua habilidade superior e o arco mongol divino, Genghis Khan começa a ganhar vantagem na luta contra o Imperador de Jade. Seu arco, feito para se adaptar a qualquer situação, prova ser uma arma formidável. Genghis Khan, com precisão cirúrgica, dispara flechas que desafiam a agilidade do Imperador de Jade. Ele cria armadilhas de flechas, antecipando os movimentos de seu adversário divino e forçando-o a esquivar-se continuamente. O Imperador de Jade é forçado a usar suas habilidades do zodíaco chinês para evitar ser atingido. O conquistador mongol demonstra sua destreza excepcional no manuseio do arco, disparando flechas com velocidade e precisão impressionantes. Ele aproveita cada oportunidade para enfraquecer o Imperador de Jade, migrando em pontos estratégicos. Genghis Khan, com confiança renovada pela vantagem que ganhou na luta, zomba do Imperador de Jade. Ele diz com um sorriso provocador: "Esperava mais dos deuses, Imperador. Parece que sua divindade não é páreo para a habilidade de um conquistador humano." O Imperador de Jade, longe de se sentir ofendido, ri com sinceridade. Ele responde com serenidade: "Você é ousado, Genghis Khan, mas eu gosto de desafios. Agora, permita-me mostrar-lhe os poderes dos animais medianos do zodíaco chinês." Com uma aura de confiança, o Imperador de Jade começa a invocar os poderes dos animais medianos do zodíaco chinês. Ele canaliza essas energias divinas, e os símbolos dos animais começam a aparecer ao seu redor. O Imperador de Jade revela uma série de ataques poderosos, cada um relacionado a um animal do zodíaco chinês. Ele lança golpes que incorporam a astúcia da raposa, a determinação do leão e a agilidade do macaco. Genghis Khan, apesar de sua vantagem anterior, precisa usar toda a sua habilidade para enfrentar essa nova ameaça. Na plateia, muitos dos espectadores humanos ficam surpresos ao ver Genghis Khan, que estava dominando a luta anteriormente, agora sendo superado pelo Imperador de Jade e seus ataques dos animais do zodíaco chinês. Eles começam a se preocupar com o rumo da luta. No entanto, um grupo de mongóis na plateia mantém a calma. Eles compartilham olhares confiantes e tranquilizadores, sabendo que Genghis Khan é um estrategista formidável. Um deles toma a palavra e diz em voz alta para que todos ouçam: "Não se preocupem, amigos. Genghis Khan está apenas estudando o Imperador de Jade, aprendendo seus movimentos e estratégias. Ele tem um plano para conquistar Valhalla." Essa afirmação eleva a moral de todos os presentes, e eles começam a observar a luta com mais esperança. Genghis Khan continua a lutar com determinação, aparentemente sendo superado pelos ataques do Imperador de Jade, mas sua expressão revela que ele está analisando cada movimento do deus com precisão. Enquanto o combate prossegue, fica claro que Genghis Khan está observando padrões nos ataques do Imperador de Jade. Ele espera pacientemente o momento certo para agir, confiante de que, quando chegar a hora, ele surpreenderá a todos com sua estratégia calculada. Enquanto Genghis Khan luta com o Imperador de Jade na arena, ele é subitamente envolvido por uma aura misteriosa. A plateia começa a testemunhar flashes do passado de Genghis Khan, uma história épica de conquista e liderança que o tornou uma figura lendária. Nas vastas estepes da Mongólia, Genghis Khan, cujo nome real era Temujin, nasceu em uma família nômade. Desde tenra idade, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Seu pai foi envenenado por inimigos, e sua família foi deixada à mercê dos clãs rivais. Temujin cresceu em um mundo brutal onde a sobrevivência era incerta. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ele demonstrou uma incrível resiliência e determinação. Ele reuniu os remanescentes de sua família e, com coragem, começou a forjar alianças com outros clãs nômades. Eventualmente, ele uniu as tribos mongóis sob sua liderança, adotou o nome Genghis Khan e se tornou o grande Khan do Império Mongol. O flashback que revela cenas épicas de batalhas nas estepes, estratégias militares brilhantes e a conquista de vastos territórios. Genghis Khan demonstra sua habilidade em unificar tribos divididas, estabelecer leis justas e promover comércio e cultura entre povos anteriormente hostis.
Seu domínio se estendeu muito além das estepes mongóis, abrangendo uma grande parte do continente asiático. Seu exército, com sua disciplina e mobilidade excepcionais, aterrorizou nações inteiras, mas também estabeleceu rotas comerciais e promoveu a difusão de conhecimento e cultura. Depois de décadas de conquistas e vitórias, Gengis Khan encontrou-se deitado em seu leito de morte, cercado por seus leais generais e confidentes. Enquanto observava o mundo que ele havia moldado, Gengis Khan refletiu sobre sua incrível jornada. Ele havia unificado tribos, construído um vasto império e espalhado seu nome por todo o continente asiático. No entanto, agora ele estava diante de seu maior desafio: a morte iminente. Com um sorriso nos lábios, Gengis Khan sussurrou a seus generais sobre seus pensamentos finais. Ele falou sobre os reinos dos deuses e dos demônios, desafios que ele ainda não havia enfrentado. Enquanto seus olhos enfraqueciam, sua mente permanecia aguçada, cheia de sede por novas conquistas. Gengis Khan expressou seu desejo de que, mesmo após sua morte, seu império continuasse a crescer e expandir-se. Ele instruiu seus generais a manterem viva a chama de sua ambição, a busca incessante pelo próximo desafio, fosse ele nos reinos terrenos ou divinos. O conquistador mongol reconheceu que a conquista dos deuses seria o desafio final, uma busca que transcenderia as fronteiras da mortalidade. Ele sabia que enfrentar os deuses seria uma batalha épica e inimaginável, mas sua determinação e coragem eram inquebráveis. Enquanto Gengis Khan fechava os olhos pela última vez, ele sorriu, sabendo que sua jornada estava longe de terminar. Ele estava pronto para abraçar o próximo capítulo de sua saga, mesmo que isso o levasse aos próprios deuses. Na arena, Gengis Khan continuava sua luta contra o imperador de Jade, que havia convocado os animais medianos do zodíaco chinês como sua próxima estratégia. Para surpresa de todos, Gengis Khan não apenas resistiu, mas também demonstrou sua superioridade. Com uma combinação de estratégia impecável e força formidável, Gengis Khan rapidamente se adaptou aos movimentos dos animais medianos. Ele esquivava-se graciosamente dos ataques coordenados dessas criaturas, respondendo com golpes precisos de seu arco mongol divino, a Sambridr. Cada flecha disparada por Gengis Khan era uma demonstração de sua habilidade de combate excepcional. Ele mirava com precisão e disparava, acertando os animais do zodíaco um por um. O público e os deuses observavam, impressionados com a destreza do grande conquistador mongol. Os animais, uma vez ameaçadores, agora estavam em desvantagem. Gengis Khan aproveitou cada oportunidade para enfraquecer o imperador de Jade, atacando com tenacidade e engenho. Sua determinação era inabalável, e ele mostrava que não apenas conquistava terras, mas também desafiava os deuses com sua proeza. À medida que a luta continuava, Gengis Khan permanecia inabalável, sua confiança e coragem eram inegáveis. O imperador de Jade, por outro lado, começava a demonstrar sinais de exaustão. Seu plano de convocar os animais do zodíaco para enfrentar Gengis Khan estava se desmoronando diante de seus olhos. O público na arena estava agora em êxtase, torcendo pelo conquistador humano que ousou enfrentar um deus. Os mongóis na plateia vibravam de orgulho por seu líder, enquanto os deuses assistiam como uma mistura de admiração e apreensão. Gengis Khan estava em seu elemento, demonstrando sua superioridade sobre o imperador de Jade na arena divina. Com uma precisão mortal, ele lançou um golpe certeiro que fez o deus chinês cambalear e cair de joelhos perante a força esmagadora do conquistador mongol. Os mongóis na plateia irromperam em gritos de vitória, agitando bandeiras e celebrando o líder que havia os unido e conduzido a conquistas incríveis. Para eles, esse momento era a encarnação de seu espírito indomável. Os deuses, por outro lado, nunca haviam testemunhado tal desafio de um humano. Pela primeira vez, sentiram um medo genuíno. Gengis Khan não era apenas um conquistador terreno, mas uma força da natureza, capaz de rivalizar com os próprios deuses. O imperador de Jade, embora ferido e de joelhos, não desistiu. Sua determinação era visível em seus olhos, e ele lutou para se recuperar. Ele estava ciente de que estava enfrentando um adversário formidável, um humano que ameaçava o equilíbrio entre deuses e mortais. Gengis Khan, no entanto, não estava disposto a dar trégua.
Ele se aproximou do Imperador de Jade com a Sangridra em punho, pronto para finalizar a luta que havia começado. Seu rosto estava marcado por uma determinação feroz, uma sede de vitória que o levou a desafiar os próprios deuses. A arena estava repleta de tensão e expectativa, enquanto Genghis Khan se preparava para seu golpe final. O Imperador de Jade, agora em desvantagem, tinha uma última chance de resistir ao conquistador implacável. Era uma batalha de vontades, de poderes divinos contra a tenacidade humana. No reino dos deuses, o Imperador de Jade era conhecido como uma divindade majestosa e imponente, mas um longo tempo atrás, ele foi apenas um humano comum em um mundo muito diferente. O flashback nos leva a um período antigo na China, quando o jovem humano que eventualmente se tornaria o Imperador de Jade vivia em uma aldeia remota. Seu nome era Li Shi, e ele era filho de camponeses humildes. Desde cedo, Li Shi demonstrou uma inteligência excepcional e uma sede insaciável por conhecimento. Seu pai, um agricultor trabalhador, e sua mãe, uma mulher gentil e amorosa, estavam orgulhosos do filho prodígio. Li Shi passava horas nas margens do rio próximo, observando os movimentos da natureza e fazendo perguntas aparentemente infinitas sobre o mundo ao seu redor. À medida que crescia, Li Shi se destacava na aldeia como um erudito promissor. Ele aprendeu a ler e escrever com um tutor local e devorava todos os rolos e manuscritos que podia encontrar. Sua mente estava sedenta por conhecimento, e ele ansiava por entender os segredos do universo. Conforme o tempo passava, Li Shi continuava a avançar em seu aprendizado. Ele se destacou em filosofia, medicina, astrologia e poesia. Sua sabedoria e habilidades chamaram a atenção de governantes locais, que o convidaram para suas cortes como conselheiro e sábio. Li Shi eventualmente ascendeu à posição de conselheiro-chefe de um imperador, onde desempenhou um papel fundamental na formulação de políticas e na governança do reino. Ele também liderou expedições para explorar as vastas terras desconhecidas e expandir o império. No auge de sua vida como humano, Li Shi enfrentou inúmeras provações e desafios, mas sua determinação inabalável e seu conhecimento infinito o tornaram uma figura lendária em sua época. Seu nome ecoou através das eras, até que, após sua morte, ele ascendeu aos reinos dos deuses como o Imperador de Jade. Enquanto a arena dos deuses tremia sob o impacto dos poderes invocados pelo Imperador de Jade, ele olhou para Genghis Khan com respeito e admiração. Era raro encontrar alguém que o fizesse reconhecer seu igual, mas Genghis Khan era, sem dúvida, um dos maiores líderes que a humanidade já conheceu. Genghis Khan, apesar de todos os desafios, permaneceu calmo e determinado. Ele sabia que estava enfrentando um deus, mas isso não o intimidava. Em vez disso, o líder mongol estava animado com o desafio que tinha diante de si. O Imperador de Jade invocou os animais mais poderosos do zodíaco chinês, cujos poderes eram lendários. O dragão, a fênix, o tigre, a tartaruga negra e a serpente foram chamados à existência na arena. Cada um deles era uma força imparável, com habilidades que transcendiam os limites da compreensão humana. O dragão rugiu e lançou fogo celestial, criando explosões de chamas douradas que iluminaram o céu. A fênix desencadeou uma chuva de penas incandescentes que queimavam tudo que tocavam. O tigre rugiu e suas garras poderosas criaram ondas de choques devastadoras. A tartaruga negra lançou um casco indestrutível que era como uma fortaleza em movimento, enquanto a serpente soltou veneno mortal que corroía tudo que tocava. Genghis Khan enfrentou essas ameaças com astúcia e bravura. Ele usou sua habilidade de arqueiro para atacar os pontos fracos dos animais divinos, encontrando maneiras de neutralizar seus poderes. Sua destreza e coragem inspiraram os mongóis na plateia, que gritavam de apoio. O Imperador de Jade estava decidido a provar que, mesmo diante de um grande líder humano, os deuses ainda eram superiores. Seus poderes continuavam a crescer, e os animais divinos respondiam às suas ordens com lealdade implacável. A arena estava em caos, com explosões e chamas se espalhando. A arena estava imersa em um turbilhão de poderes divinos e estratégias astutas, enquanto o Imperador de Jade e Genghis Khan continuavam sua luta intensa.
Cada movimento era calculado, cada golpe desferido com precisão mortal. Genghis Khan, com seu arco mongol divino, disparava flechas velozes que cortavam o ar em direção aos animais divinos invocados pelo imperador de Jade. Ele mirava nos pontos fracos, nos olhos, nas articulações e nas áreas menos protegidas dos seres mitológicos. Seu arco se tornou uma extensão de seu braço, uma ferramenta mortal nas mãos do maior conquistador da história. O imperador de Jade, por sua vez, continuava a comandar os animais do zodíaco chinês com habilidade inigualável. O dragão soltava rajadas de fogo, a fênix criava explosões de chamas radiantes, o tigre rugia com fúria, a tartaruga negra avançava como uma fortaleza impenetrável, e a serpente lançava seu veneno corrosivo. Cada um desses seres respondia às ordens do imperador com lealdade implacável. A arena estava em tumulto, com explosões, chamas e choques abalando o chão. Os humanos na plateia estavam em êxtase com a coragem de Genghis Khan e sua habilidade em desafiar os deuses. Os mongóis, em particular, gritavam de apoio ao seu grande líder. Enquanto isso, os deuses assistiam como uma mistura de ansiedade e admiração. O imperador de Jade provou ser um adversário formidável, mas Genghis Khan também estava se revelando um desafiante digno, e eles não podiam negar seu respeito por ele. Na plateia, a rainha Elizabeth estava visivelmente perplexa com a intensidade da luta que se desenrolava diante de seus olhos. Os poderes divinos, os animais mitológicos e a tenacidade de Genghis Khan eram mais do que ela havia imaginado. Leonardo da Vinci, que estava ao lado dela, percebeu a confusão da rainha. Com um sorriso sutil, ele se inclinou levemente na direção dela e sussurrou: "Minha rainha, este é um espetáculo de proporções épicas. É a luta entre um conquistador humano e um deus. Às vezes, é melhor apenas apreciar o espetáculo e ver como a história se desenrola." Elizabeth, ainda fascinada pelo confronto que se desdobrava diante dela, assentiu levemente. Ela começou a compreender que essa era uma batalha que transcendia a compreensão humana comum, uma luta que envolvia poderes divinos e a resiliência da humanidade. Na arena, a luta entre Genghis Khan e o imperador de Jade atingiu um nível de intensidade que parecia desafiar a própria existência. Ambos os lutadores estavam exaustos, suas armaduras divinas em pedaços e seus corpos marcados pelas feridas da batalha. O imperador de Jade, sentindo a urgência da situação, decidiu lançar seu golpe mais formidável, o castigo do zodíaco. Com uma concentração imensa de energia, ele começou a invocar todos os poderes dos animais do zodíaco chinês de uma só vez. O céu sobre a arena escureceu, as estrelas brilharam como uma intensidade sobrenatural e o chão tremeu sob o peso desse poder monumental. Os espectadores na plateia, tanto deuses quanto humanos, olhavam para cima, maravilhados e apreensivos com o que estava por vir. Genghis Khan, no entanto, não se deixou abalar. Ele sabia que enfrentava um dos momentos mais críticos da luta. Com determinação inabalável, ele ergueu seu arco mongol divino, a Sangrir, e preparou-se para enfrentar o castigo do zodíaco. Quando o imperador de Jade liberou esse poder devastador, uma cascata de energias ancestrais desceu sobre Genghis Khan. Cada animal do zodíaco chinês contribuiu com sua força única para esse ataque monumental. Dragões rugiam, tigres saltavam, serpentes sibilavam, e assim por diante. Genghis Khan segurou firme seu arco, resistindo à tempestade de poder que o cercava. Ele sabia que precisava encontrar um momento, um único ponto de fraqueza no meio desse ataque espetacular. A arena estava mergulhada na escuridão quando o castigo do zodíaco do imperador de Jade atingiu seu pico. O poder dos animais do zodíaco chinês envolvia Genghis Khan como um tsunami de força cósmica, ameaçando esmagá-lo completamente. O destino do Ragnarok pendia na balança, enquanto os espectadores assistiam com admiração e apreensão. Genghis Khan, apesar de estar à beira do colapso, tinha uma carta na manga. Com uma expressão determinada, ele liberou o poder interior que havia acumulado ao longo de suas muitas conquistas e batalhas. O brilho dourado que o cercava se intensificou, criando uma aura radiante que rivalizava com a escuridão do castigo do zodíaco. O imperador de Jade ficou surpreso ao ver o resplendor de Genghis Khan, uma energia tão intensa quanto a sua própria.
Eles estavam prestes a lançar seus golpes finais mais poderosos, e o resultado determinaria o vencedor desta batalha épica. Com um movimento rápido, Genghis Khan puxou a corda de sua Sangrid, lançando uma flecha que atravessou o espaço com velocidade assustadora. Era um ataque que continha a essência de todas as suas conquistas, uma flecha que representava sua jornada de vida e seu desejo de dominar o mundo. O Imperador de Jade respondeu com um rugido desafiador, enquanto concentrava todas as energias dos animais do zodíaco em seu ataque final. Uma explosão de energia elemental irrompeu de suas mãos, assumindo a forma de um imenso dragão de Jade que avançou para confrontar a flecha de Genghis Khan. O choque entre os dois poderes foi cataclísmico. O dragão de Jade e a flecha dourada colidiram como uma força tremenda, criando uma explosão que engoliu a arena. Os deuses e humanos assistiam em silêncio, testemunhando o confronto de titãs que decidiria o destino do Ragnarok. Enquanto as energias colidiam, Genghis Khan e o Imperador de Jade permaneceram firmes em sua resolução. Ambos sabiam que estavam lutando não apenas por si mesmos, mas pelo futuro de seus respectivos reinos e pela glória de seus legados. No auge da batalha, Genghis Khan e o Imperador de Jade se encontraram em um impasse. Ambos estavam exaustos, mas sua determinação não vacilava. Em vez de confiar apenas em sua força, eles decidiram usar sua inteligência para buscar uma vantagem decisiva. Os olhares fixos um no outro começaram um jogo de xadrez mental. Cada movimento, cada ataque, era calculado com precisão. Eles lançavam blefes, criavam aberturas falsas e esperavam pelo momento perfeito para atacar. O Imperador de Jade tentou usar os poderes do zodíaco chinês para confundir Genghis Khan, invocando os animais e ordens imprevisíveis. Mas o líder mongol, com sua mente afiada como uma lâmina, viu através das estratégias e permaneceu focado. Genghis Khan então executou um ataque falso, fingindo lançar uma investida poderosa. O Imperador de Jade caiu na armadilha, lançando seus melhores golpes em vão. Com precisão cirúrgica, Genghis Khan virou o jogo. Em um momento de pura astúcia, ele disparou uma única flecha, mirando diretamente no coração do Imperador de Jade. O Imperador de Jade, desarmado e exausto, não conseguiu se esquivar a tempo. A flecha dourada atingiu seu alvo, perfurando seu peito e dissipando suas energias. O Imperador de Jade caiu de joelhos, derrotado. Genghis Khan, com uma expressão de respeito e admiração, estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Era um gesto que reconhecia a bravura e a força de seu adversário. Os espectadores na arena aplaudiram, admirados pela incrível batalha que tinha testemunhado. Genghis Khan saiu vitorioso, mas não como uma sensação de triunfo vazia. Ele havia enfrentado um adversário digno e provado que a inteligência podia superar a força bruta. Enquanto o Imperador de Jade se recuperava, ele olhou nos olhos de Genghis Khan e viu o respeito refletido ali. Sabia que, apesar da derrota, havia honrado seu nome como um guerreiro e imperador. O corpo do Imperador de Jade começou a desvanecer lentamente, sua forma física se desfazendo como poeira ao vento. Genghis Khan assistia a essa transformação com respeito e reverência, pois sabia que estava testemunhando a passagem de um grande imperador. A alma do Imperador de Jade partiu para Niflheim, o reino dos deuses após a morte. Mesmo na derrota, ele permaneceu digno e orgulhoso. Genghis Khan fez um último gesto de respeito, inclinando a cabeça em homenagem ao seu adversário. Os espectadores na arena também prestaram suas homenagens ao Imperador de Jade. Mesmo que fosse um humano que o tivesse derrotado, ele havia demonstrado coragem e habilidade durante toda a batalha. Sua presença deixaria uma marca duradoura na memória de todos os presentes.